Agora nós vamos abordar o tema castidade, que é a abstinência completa dos prazeres do amor, que seria o ato de não praticar sexo. E é o que eu acabei de falar, a abstinência completa dos prazeres do amor, pode passar. E aí também a etimologia de castidade, que vem da palavra casto, veio do latim castum, que significa puro. Pode passar. Aqui é a castidade segundo algumas religiões. Em algumas religiões abraâmicas, a castidade é de certa forma uma maneira de você se manter mais próximo de Deus. Se você é casto, você é puro e virtuoso. Então, o catolicismo, ele usa isso como a melhor forma de você ser puro, se manter perto de Deus. Então, se você é casto, basicamente você está do lado de Deus, Deus está do seu lado. Em algumas religiões não ligam muito para a castidade, mas a maioria sim. É uma coisa muito boa para a religião, de certa forma. Aqui temos algumas vantagens da castidade que nós mesmos do grupo que elaboramos, na nossa opinião. E algumas delas são: evita a gravidez inesperada, DSTs, que seria doenças sexualmente transmissíveis, e ajuda você a ter maturidade para praticar o ato sexual mais tarde, e preserva a saúde física. Como falamos sobre vantagens, também temos as desvantagens. Que não são que não tem prazeres antinupciais, que seria o casamento, e a relacionamentos não bem sucedidos, ou seja, você tem mais chance de não se dar mal na vida por causa dos relacionamentos. Aqui nós temos algumas ofensas contra a castidade. Nós temos aí algumas ofensas contra a castidade, que é a luxúria, masturbação, fornicação, homossexualidade, pornografia, prostituição, violação e o incesto. E aqui temos o próximo que nós fizemos sobre castidade, e que, como meu amigo Léo já tinha falado, que é um poema. Eu trabalhei uma poesia, Abordando sobre o assunto que a gente está falando. E a gente tem comportamento voluntário de abstinência, prazeres e práticas de atos sexuais e carnais, tratando-se de motivos religiosos ou sexuais. Na Igreja Católica, a castidade antes do casamento é uma forma de conhecer o parceiro e aceita que o desejo pelo prazer sexual faz parte da natureza humana. Antigamente, conhecido como casto, que significa puro antes de Deus, mesmo sendo de várias religiões, essa tem conservado a pureza nos seus interesses. Aqui temos a conclusão do trabalho, e o trabalho teve a finalidade de apresentar conceitos básicos sociais, culturais e religiosos sobre a castidade, o incesto, entre outros. O incesto é uma relação sexual entre parentes próximos de até terceiro e quarto grau, que na maioria dos países ocidentais é condenado e repudiado pela maioria das pessoas. A castidade consiste basicamente em não fazer sexo antes do casamento. Então, a maioria das coisas são vantagens, que você não vai ter DST nem ferrando, a não ser que você já tenha nascido com isso, que é um problema. A palavra castidade basicamente significa puro. E é só isso. O TCA foi uma proposta que nós recebemos aqui para aprimorar de certa forma o nosso conhecimento no trabalho de conclusão natural. Já que no ano que vem, provavelmente a gente vai ter que fazer muitos desses trabalhos. Então a gente já tem uma base do que fazer e a gente vai entrar totalmente leigo no assunto. E foi uma coisa muito boa para fazer, porque a gente trabalhou em equipe e na minha visão ficou bom. Até porque a gente trabalha geralmente sozinho. Então isso foi uma coisa muito boa que a gente fez esse ano. Só isso.
Sério, velho? Ó, baseados em todas as religiões. Se eu fazer sexo antes do casamento, o que acontece comigo? Você não é mais fácil. Também Deus, ele olha você com outros olhos, não olha você como puro, ele olha você como... De acordo com Mas Deus te perdoa. como Se fosse um cristianista, por exemplo, eu vou pro inferno? Provavelmente. Eu acho que o católico você vai Você pode explicar o que é isso? Cinto de castidade. Um cinto de castidade é um objeto para você, para preservar você, para você não praticar o ato sexual. Se você usa o cinto de castidade, você é casto. geralmente feito de ferro. Ou seja, É pra te obrigar a não transar. Eu queria complementar só uma coisinha em relação aos temas, que a gente vai falando e esquece, né? Teve um grupo que eles tiveram muita dificuldade, porque o tema era pornografia. E os computadores, né, eles têm uma senha. E toda vez que elas tentavam colocar o tema, não abria. E elas falavam assim, professora, como é que eu vou fazer esse trabalho, né, porque não está liberando aqui. Então elas tiveram que usar outros recursos, colocar palavras similares para poder conseguir fazer o trabalho. Só que foi uma dificuldade que elas enfrentaram e elas mesmas solucionaram. Né, e saiu o resultado. E ele falou uma coisa interessante aqui, ele falou assim, foi bom porque a gente aprendeu a trabalhar em grupo. Por mais que a gente pense assim, eles são amigos desde da quinta série, né, não vai ter problema. Tem. É difícil um respeitar a ideia do outro, porque assim, na verdade, eram dois subtemas dentro de um tema só. Então eles trabalharam 3, depois tinha que juntar esses dois temas num trabalho só. Então isso gerou um pouco de conflito, né, porque um queria fazer de uma forma, outro do outro, então eles tiveram que lidar com isso daí também. Falei, não dá pra fazer 2 trabalhos separados, é um trabalho só, então vocês vão ter que sentar e se organizar. E aí no final saiu tudo perfeito, né? Falei pra eles que eles estão de parabéns, né? Que surpreendeu a gente. Foram 4 produções, então. Foi o trabalho escrito, desculpa, o trabalho escrito, né, com as normas da BNT, o acróstico, o folder e o PowerPoint. Foram 4 produções, então. Agora a gente vai pegar os folders sobre o trabalho. Eu queria só assim, eu fiquei curiosa. Depois que vocês pesquisaram, e vocês, qual foi o ponto de vista? Ficaram mais favoráveis à questão religiosa, é melhor guardar o cinto de castidade ou que realmente é um exagero desse sentido? Qual foi a posição de vocês? Bom, na minha opinião, do grupo, porque geralmente a gente não é muito religioso, então a gente não... Deixa a pessoa feliz. Mas a gente reconhece que pode ter algum perigo se você fizer antes do Sexo com pessoas da própria família. Deixa eu complementar a pergunta dela, porque eu esqueci também, sempre perguntando para eles, mas foi assim, houve uma parceria, né, da escola com a UBS Jardim Eliana. Eles foram lá, fizeram palestra para... Não dava para fazer as 4, sai de cerimônia, eu vou falando. Fizeram palestra, 2 salas, depois mais 2 salas, não dava para colocar as 4. Prepararam eles para essa palestra. Depois elas voltaram com o documentário Meninas, que é um documentário, né, Sobre a gravidez da gravidez e adolescência, de 4 meninas lá do Rio de Janeiro. E assim, o que foi interessante, que você perguntou sobre a castidade, eu aproveitei para lembrar, né, que elas fizeram bem a questão da valorização do corpo. Né? A questão de você saber realmente qual é o momento certo, ninguém vai saber, mas você saber se aquela pessoa realmente é aquela pessoa que você quer, se não é só comodismo. Então ficou bem claro isso, para a pessoa valorizar isso. Então elas fizeram essa palestra, passaram o documentário e muitos, né, a gente depois vai escutando os burburinhos, né, não vai ser igual a fulana lá do filme, não vai ser igual a Jaqueline. Então assim, eles conseguiram entender, né, a mensagem do todo o projeto. E aí foi uma colaboração que amarrou o trabalho da gente. Foi bem legal. Obrigada. Parabéns.